Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Vamos ter nessa terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Karate contra a equipe do Clube Bruges. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Bodo Glimt contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Escócia Premiership, a 11ª rodada, temos a equipe do Livingston contra a equipe do Mirren. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 28ª rodada, temos a equipe do Charlton contra a equipe do Derby. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 28ª rodada, temos a equipe do Preston contra a equipe do Hull City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 28ª rodada, temos a equipe do Swansea contra a equipe do Blackburn. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 28ª rodada, temos a equipe do West Brom contra a equipe do Norwich. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Copenhague contra a equipe do Napoli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Olympiacos contra a equipe do Bayer Leverkusen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Mônaco. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Sporting contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga, 7ª rodada, temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2
2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões, a fase da Liga 7ª rodada, temos a equipe do Vila Real contra a equipe do Ajax. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 28ª rodada, temos a equipe do West Ham contra a equipe do Leicester. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Chile, a Supercopa semifinais, temos a equipe do Juan Chipato contra a equipe da Universidade de Chile. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil Paulista, a 4ª rodada, temos a equipe do Novo Horizontino contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.